Ai, eu tô muito feliz de ter lido esse livro. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Esse foi o 11º livro do projeto. É o livro brasileiro do mês, que é do Ceará. E esse livro, com certeza, é o meu preferido do projeto até agora e provavelmente vai se manter como o preferido de todo o projeto. Eu tô tão feliz de ter lido esse livro que eu tô boba. Eu tô boba. Eu amei esse livro e já tem o quê? Já tem 10 dias que eu li esse livro, só agora que eu consegui finalmente sentar e gravar, mas eu ainda tô na euforia de toda a emoção, de todo o divertimento que eu tive lendo esse livro. Então, peço perdão, porque eu tô rindo à toa, porque eu amei essa trama, eu amei tudo aqui nesse livro, foi tudo muito bom. Foi uma delícia ler esse livro. Tanto é que eu li ele de uma vez. Eu comecei a ler ele no ônibus, voltando da faculdade, e não consegui parar de ler. Eu cheguei em casa e continuei até terminar, porque estava muito bom. E tudo é muito. Não sei, tudo é muito familiar na história. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Mas eu acho que é o principal traço, talvez, da história é que tudo, os personagens, os cenários, os diálogos, é tudo tão bom, tão bem construído e é tudo tão vivo, real, autêntico e cultural. Gente, é demais. Eu me senti próxima daquela história ali o tempo todo. Foi uma sensação muito boa. Não é aquela coisa assim, todos os livros do projeto até agora eu tenho gostado. Não teve nenhum que eu falei, ah, não gostei. Realmente não gostei. Mas todos, o que me pegou aqui foi que esse aqui foi extremamente divertido. Porque os livros do projeto até então não estão sendo tão divertidos. Está sendo só sofrimento. Foi o que eu disse no vídeo anterior, né? Do livro anterior. E esse aqui foi o que quebrou com tudo isso, foi o que me trouxe de volta à vida. E eu acho que foi muito bom eu ter colocado esse livro agora no mês de junho. Me salvou demais. Eu acho que ele equilibrou muito bem agora, no mês de junho, no meio do ano, porque eu, assim, por mais que eu esteja gostando de todos os livros até agora, mas eu precisava de um escape, eu precisava de uma coisa mais leve porque eu já estava meio assim, meio depressiva, meio tendo uns surtos, porque todos os livros do projeto, ou quase todos, são muito assim, pesadinhos, tem uma coisa aqui, outra ali, são muitas críticas, é muito problema, muita tristeza, muito tudo de ruim. E pouca, assim, sabe? Pouca coisa boa, pouco divertimento. E aqui foi o auge. Eu amei os personagens, são todos muito reais, né? Muito assim, família tradicional brasileira. Eu adorei. E todo mundo é naturalmente engraçado. Tipo, gente, é muito bom. Ai, gente, eu esqueci. Como é o nome da cidade? Da... Gente, eu esqueci. Socorro, Deus. Eu tô muito caduca esses dias, então não é que, sabe, é uma falha do meu cérebro sobrecarregado mesmo. Eu ando muito caduca esses dias. Hoje em especial, hoje eu tô com mil coisas na cabeça. Eu tenho um monte de coisa do mestrado para estudar que eu tenho que apresentar amanhã, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje para não acabar misturando ainda mais coisas na minha cabeça. Mas eu gostei muito de tudo. Quando começa ali a história, eu já fiquei tipo super empolgada, curiosa em ver o Samuel. É Samuel, né? Gente, se eu não souber o nome do protagonista, tá lascado, né?
Porque assim, eu não revi nada agora, eu não dei nenhuma olhada na minha resenha para ver o que, que eu falei e o que, que eu não falei na minha resenha escrita. Porque eu precisava, assim, gravar o mais rápido possível, porque eu não tô com muito tempo hoje. Todo dia eu apareço aqui com uma bagunça diferente, né? Mas eu acho que faz parte, né? Já que o meu objetivo gravando esses vídeos sobre esses livros do projeto é para registrar ali a minha experiência com esses livros e na vida, né? O que eu tô vivendo no momento também. Então, meio que se aplica. Fazer o quê? Mas, enfim, eu gostei muito. Desde o começo ali, né? Eu já fiquei chocada. Eu já fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada aqui. Então, desde o comecinho da história, eu já fiquei muito presa ali. E fui ficando só cada vez mais empolgada, cada vez mais empolgada. E conforme foi chegando no fim, ali da metade pro fim, porque é um livro curto, né? Não tem 200 páginas. Então é bem curtinho, é bem rapidinho, mas é que, assim, acontece muita coisa, né? E conforme foi chegando ali da metade para o fim, que começamos a ter algumas revelações, algumas coisas vindo à tona, e ele foi entendendo algumas coisas, e foram acontecendo outras coisas, né? Problemas, isso e aquilo. A cidade foi mudando. Gente, eu não lembro o nome da cidade, ela tá aqui na minha cabeça. E eu não tô lembrando. Ah, e foi muito legal também, né? O fato. Agora que eu percebi isso. Acho que deve ter sido por isso que eu coloquei esse livro nesse mês, né? Por causa do dia de Santo Antônio. Gente, que óbvio. Então, assim, nossa, fechou demais, combinou demais. Foi muito bom eu ter lido esse livro agora, esse mês. Me salvou muito, como eu já disse. E eu gostei muito de tudo ali, foi tudo tão interessante. E eu não sei, eu não tenho nada além disso para falar sobre o livro. Eu só tenho elogios, elogios e elogios. Foi o meu primeiro livro da autora. Eu já queria ler esse livro desde que foi lançado. Já tem uma era que esse livro tá na minha wishlist. Tanto ele quanto Oração para Desaparecer, que agora eu tô super empolgada para ler Oração para Desaparecer. Porque agora eu espero que seja tão bom quanto, né? Porque assim, eu não esperava nada. Eu queria muito ler, estava interessada, já vi muita gente falando bem, sim. Mas geralmente eu vou sem expectativa nenhuma, né? Eu vou assim, bem neutra para tentar ver as coisas da forma mais justa ali, né, na história, tentar analisar as coisas ali da melhor forma. Claro que isso é impossível, não tem como ser imparcial, não tem como tirar as minhas pretensões, né, e tudo mais. Mas eu gosto de ir assim, eu gosto de começar uma história sem saber nada sobre, e aí eu vou descobrindo no decorrer da própria história. E eu realmente eu não sabia. Apesar de já ver muita gente falando sobre esse livro, eu não sabia sobre nada desse livro. Eu nem sabia que tinha Santo Antônio na história. Eu imaginava que devia ter algum santo, né? Mas eu não sabia que realmente tinha um santo, né? Que é um dos pilares da história, é o santo. Então, tudo isso me pegou de surpresa e eu gostei bastante. E eu esqueci o que eu estava falando inicialmente, mas é isso. Eu queria ler há muito tempo, eu não sabia muito sobre, acho que nada. E agora que eu finalmente li, eu tô muito empolgada. Eu tô muito feliz por finalmente ter lido esse livro, porque agora eu sinto que eu perdi, né, em só ter lido esse livro agora. Mas eu acho que o momento foi muito bem-vindo. Foi muito certo, eu acho que foi bem adequado aqui para minha realidade. Então agora eu tô muito ansiosa
para ler Oração para Desaparecer. Não, e o fato de eu ter lido esse livro foi dia 6. Foi, né? Acho que foi. O fato de eu ter lido ele bem no comecinho do mês ainda e ter lido de uma vez me deixou muito empolgada para conseguir que eu conseguiria fazer outras leituras esse mês, além do outro livro do projeto, né? Que eu ainda tenho que começar o outro livro do projeto, que nem sei de qual país é, eu tenho que conferir mais uma vez antes de começar. Mas aí eu fiquei muito empolgada, porque eu pensei, nossa, eu li esse livro tão bom agora, que agora eu quero ler todos os livros do mundo. Eu tô, sabe? Ele meio que. Eu acho que eu nunca tive ressaca literária. Mas se eu tivesse de ressaca literária, ele era o que ia me salvar, sabe? Foi isso. Porque foi isso, ele me regenerou, ele renovou todas as minhas energias quando se trata de leitura. Leitura de ficção, né? No caso, porque leitura de não ficção eu já meio que não tô aguentando mais. Escolhas, fazer o quê? Então, é isso. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, porque eu vou começar a me repetir, falando que esse livro é muito bom, porque é o que eu vou fazer agora. Pelo resto da minha vida, eu vou panfletar esse livro e eu vou querer que todo mundo leia esse livro. E, né, eu espero que aconteça o mesmo quando eu ler Oração para Desaparecer, porque, gente, isso aqui foi o ápice da literatura brasileira. Isso aqui é um dos ápices da literatura brasileira. Isso aqui é demais. E juro, eu fiquei muito empolgada com esse livro, muito empolgada mesmo. Esse livro parece que me deu esperanças para a literatura. Mas é sério, esse livro mexeu comigo de um jeito, tipo assim, não é que eu também me emocionei, eu não só me diverti na história. Teve hora, nossa, teve momentos que eu fiquei muito preocupada, que eu fiquei com medo, eu fiquei ansiosa, eu fiquei chocada, eu fiquei emocionada. O jeito que a história terminou me deixou muito. Eu fiquei pasma, simplesmente. Não tenho mais o que dizer sobre o final. Eu só. Eu fiquei impactada. Esse livro me impactou. Ele acabou comigo não no sentido de que eu sofri demais, né, como a gente gosta geralmente também, né? Ele acabou comigo no sentido de que ele foi muito bom e agora meio que eu vou querer que os outros livros, todos os outros livros que eu venha a ler, sejam tão bons quanto ele. Então meio que ele me estragou, né? Não, eu não acho que eu vou pôr toda essa pressão, essa expectativa, essa responsabilidade em cima dele. Mas que ele é muito bom, é. Bom, eu achei, né? Eu achei. Ah, é bom sim, se eu achei. Tipo assim, não é por nada não, mas a meu ver, a minha voz é a voz da razão. Ainda mais no caso aqui, assim, não é por bobeira ou só por achismo, mas é que eu consumo muita literatura, eu já li mais de 500 livros e eu já consumi muita literatura brasileira em específico também, que é uma coisa que eu gosto muito, eu valorizo muito. E como é minha área de estudo, né? Eu amo literatura, eu amo estudar literatura, foi as minhas disciplinas preferidas no curso de letras. E são coisas que eu venho tentado me dedicar, venho tentado, isso foi estranho, né? Mas é a área que eu venho tentando me dedicar mais desde que eu comecei o curso de letras, mas sempre eu tô metida em outras coisas, então até hoje eu não tive muito tempo para realmente me dedicar mais, realmente mais, aos estudos de literatura. Mas eu pretendo fazer isso ainda, né? Porque
Diz a galera que a gente tem todo o tempo do mundo. Vai saber quanto é esse tempo. Mas, como é a minha área de estudo, e até algumas pessoas falam que eu costumo ver os livros de outra forma, que eu vejo coisa que ninguém vê. Mas é que eu literalmente estudo isso, né? Inclusive, a minha pesquisa do mestrado ia ser sobre um livro, inicialmente. Eu ia meio que aprofundar a pesquisa que eu fiz no TCC do Letras. Mas aí, né, mudanças de planos e tal, então, eu gostei muito desse livro. Então, se eu gostei, eu com a bagagem que eu tenho, tanto a bagagem de assim de consumir mesmo, de leitora, eu na função de leitora, uma leitora ávida da literatura brasileira, super fã da literatura brasileira, e a minha bagagem acadêmica na área, eu acho que eu estou numa posição para dizer que este livro é bom, né? Eu acho. Mas é isso. Agora eu acho que finalmente vou encerrar. Nesses vídeos eu geralmente não falo muito sobre a trama do livro em si, porque o meu foco aqui é falar mais sobre realmente o que eu achei, como eu vivenciei a leitura e tudo mais, né? Coisas que eu fui ligando. E aqui, como eu devorei o livro muito rápido, meio que não teve muito tempo para eu ficar pensando muito a respeito e trazendo outras coisas, fazendo relações. Então, talvez, assim, esse é o lado ruim de devorar um livro. A gente engole o negócio tudo de uma vez e não assimila muito bem certas coisas. Mas, não sei, eu pretendo, quem sabe, daqui a um tempo, como é um livro curtinho e muito gostoso, talvez daqui a um tempo, daqui a um ano, né, eu releia e consiga fazer todas as assimilações que eu normalmente faria lendo com mais calma, né, com mais tempo para refletir sobre aquilo ali e tudo mais. Mas por enquanto é isso. O meu relato até agora, é esse, que eu amei, que foi muito bom, que foi maravilhoso, e que esse livro salvou a minha vida nesse mês de junho de 2026. É isso, gente. Enquanto eu li esse livro, a única coisa que passava na minha cabeça eram os memes daquela figurinha Absolute Literatura. Absolute Literatura brasileira, ainda por cima. Que também é, né, Absolute Literatura. Porque, assim, outra coisa que é um fato. Vamos aceitar. Quem ainda não aceita, vamos aceitar. A literatura brasileira é muito superior do que muitas e muitas literaturas por aí. E eu nem tô querendo insinuar que é sobre os Estados Unidos isso aqui, tá? Mas acho que por enquanto é isso, então. Eu vou, como a gente já tá no meio do mês, eu vou me organizar, apesar que minha vida tá uma loucura agora, de hoje até o dia 23, né? No caso, essa semana inteira agora, nos próximos 8 dias, eu não vou ter tempo de nada. Mas eu preciso me organizar e tirar alguns tempinhos para conseguir começar a leitura do próximo livro do projeto, né? Que eu ainda tenho que conferir de qual país que é. Eu não sei. Será que é Guiné-Bissau? Acho que é Guiné-Bissau, será? Eu não sei, eu tenho que conferir. E aí eu tenho que terminar essa leitura ainda esse mês, para gravar ainda esse mês sobre o próximo livro. Por enquanto é isso.